Boa tarde, boa noite, bom dia, não sei o horário que vocês vão visualizar esse conteúdo, mas hoje então nós damos início ao nosso encontro de número 12, na disciplina de Perícia, Mediação e Arbitragem, e nós vamos falar sobre a arbitragem propriamente dita. Nós viemos falando nos demais encontros sobre perícia judicial, semijudicial, e hoje nós vamos falar sobre arbitragem, que é um tema extremamente importante e que é diferenciado dos demais, porque a arbitragem, diferentemente da perícia judicial, ela não é imposta de ofício pelo juiz. Apesar de que nós vimos também nos conteúdos anteriores que, caso o juiz não oficie a intervenção pericial, as partes envolvidas no processo o podem fazer, né? Seja autor ou seja réu, ou ambas as partes, em comum acordo, podem pedir que ocorra a perícia. Normalmente isso se dá quando ocorre contestação de provas ou existe falta de provas, né? Para que se comprove o feito, né? Ou então, no caso, quando o juiz pede de ofício, o juiz não compreende a demanda, né? Ele não tem um entendimento tão completo sobre a demanda, e partindo da ideia de que o contador, na posição de perito, é uma pessoa de plena confiança dele, então ele outorga esse direito, esse dever, né, a esse cidadão de bem para que o faça. Então vamos lá. Arbitragem. As partes envolvidas em um conflito, eles podem escolher uma pessoa física ou jurídica para solucionar a lide, deixando de lado a prestação jurisdicional estatal. A arbitragem só pode ser instituída para os conflitos que envolvam direitos disponíveis e partes capazes. Bem, você só encaminha uma lide para um árbitro, pessoal, né, para que ocorra a arbitragem, se o objeto que está sendo disputado, ele é um objeto real. Ele pode sofrer essa disputa, ele está disponível para isso. Prof, mas e o que seria um objeto não disponível? Bem, vejam bem, quando nós falamos em pensão de alimentos, por exemplo, em alimentos, porque não existe pensão, em prestação de alimentos, e existem muitas mães que falam assim, eu não tenho interesse nos alimentos, eu abro mão dos alimentos a fim de não compartilhar a guarda com o pai. Numa situação dessa, é um direito indisponível, porque o direito de ser alimentado é do menor, e o menor não pode dispor desse direito. E a mãe, então, que é a responsável legal, ela não pode se desfazer desse direito. Então, nesse caso aqui, não poderia ser levado para uma câmara de arbitragem, porque é um direito indisponível. Outro detalhe, as partes têm que ser capazes, ou seja, não podem ser menores de 18 anos, não pode ser ébrio, ou seja, fazer uso de bebida alcoólica diariamente, não pode ser pródigo, pessoas que dispõem do patrimônio, que pega dinheiro e gasta, né? Aquele famoso rasga dinheiro, acha que o dinheiro nasce em penca, né? Não pode. Pessoas que têm problemas mentais atestados, né? Também não podem, eles não são partes capazes. A arbitragem é chamada de arbitragem institucional quando as partes optam por escolher uma pessoa jurídica de direito privado constituída para esse fim. Em regra, denomina-se esse local como Câmara de Arbitragem. Pessoal, a ASCAPRIM aqui, ela é uma Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem. Mas nós não praticamos arbitragem aqui porque não existe árbitro na nossa cidade para esse tipo de demanda. Existe conciliador e mediador, como eu e outros também, mas árbitro não tem. Mas poderia acontecer tranquilamente se tivesse um árbitro, tá bom? A Câmara de Arbitragem, ela funciona como um pequeno juízo, possuindo regulamento próprio, no qual quem procura a Câmara se submete a essas regras. Possui também secretaria, sistema de intimação e sala de audiência. Tudo isso aqui, pessoal, nós já temos aqui nas CAPRIM para vocês terem uma ideia, tá? Nós só não temos o árbitro, mas o restante
mesmo atuando como conciliador e mediador, nós temos todas essas partes, todas as situações aqui elencadas. Podem as partes optar pela arbitragem ad hoc, ou seja, escolher uma pessoa física como árbitro e acordar sobre todo o procedimento arbitral ao qual se submeterão. Vejam bem, mas como é que ela escolhe uma pessoa de forma aleatória? Não. Normalmente, então, a Câmara te dá opções de árbitros, né? Mais de um ela teria credenciado. E aí as partes, em comum acordo, escolhem qual vai ser o árbitro. Do mesmo modo que o conciliador e o mediador, pessoal, o árbitro ele não pode ter nenhuma relação de parentesco, de afetuosidade para com as partes. Tampouco convive, porque aqui tem que ser, né, uma tomada de decisão totalmente imparcial, né? Livre de qualquer desejo pessoal. A arbitragem ela está prevista na Lei 9.307 do ano de 96. Então, vejam bem, né, não é algo tão antigo, não. Artigo 1º diz o seguinte: as pessoas capazes de contratar, ou seja, quando eu falo contratar, são as que não têm, que têm direito para expor e que são capazes e que também possuem capacidade material, né, conseguem pagar. Poderão se valer da arbitragem para dirimir é resolver litígios relativos a direitos patrimoniais que são disponíveis. Então, vamos pôr aqui a observação: dirimir resolver. Vou colocar em maiúsculo para resolver litígios relativos a direitos de patrimoniais disponíveis. Então, vejam bem. Prof, mas imagine que uma câmara de arbitragem, né, já que o perito pode buscar isso até para resolver, você enquanto contador surge uma situação, você dá liquidez a um patrimônio, não é? E as partes resolvem então se divorciar. Mas como uma das partes tem muita dúvida com relação ao que tem ou não direito, você diz assim: olha, eu vou fazer um balanço patrimonial e nós vamos à Câmara de Arbitragem para definir se esse balanço está correto. Após isso, vocês buscam então fazer a separação de forma oficial. Compreenderam aonde que entra a Câmara de Arbitragem no serviço de vocês enquanto peritos? E aí, o que acontece? No artigo 1º é muito claro, a litigância relativa a direitos patrimoniais disponíveis, né? Os bens do casal. Os bens que estão alienados, por exemplo, no banco, eles não podem entrar na partilha. Por quê? Porque eles são bens que estão dedicados, né, ao pagamento de determinada dívida. Futuramente pode ser discutido, mas no momento não. A administração pública direta e indireta poderá utilizar-se da arbitragem para resolver conflitos relativos a direitos patrimoniais, por exemplo, as prefeituras. A autoridade ou órgão competente da administração pública direta para a celebração de convenção de arbitragem é a mesma que realiza os acordos ou transações. O artigo 2º diz o seguinte, vamos lá. A arbitragem poderá ser de direito ou de equidade a critério das partes. Poderão as partes escolher livremente as regras de direito que serão aplicadas na arbitragem, desde que não haja violação de bons costumes e ordem. Poderão também as partes convencionar que a arbitragem se realize com base nos princípios gerais de direito, nos usos e costumes e nas regras internacionais do comércio, se for necessário. Por exemplo, nós estivermos falando em contratos que envolvam cotação em dólar, em euro.
A arbitragem que envolva a administração pública será sempre de direito e respeitará o princípio da publicidade. Qual é o princípio da publicidade? Sobre o que versa, né? O princípio da publicidade versa dados positivos. Convenção de arbitragem. A convenção de arbitragem é um instrumento pelo qual as partes manifestam a vontade de suprimir o poder judiciário, certo? Então, quando é que você busca o árbitro? Você, enquanto perito, diz para os teus clientes buscar um árbitro. Quando você quer ter uma resposta mais rápida, não é? E não quer buscar o judiciário diretamente. Então, você busca a Câmara de Arbitragem. O compromisso arbitral dá-se das seguintes formas. Primeira coisa, uma cláusula de compromisso, aonde é a convenção pelo meio do qual as partes que contrataram a Câmara, bem como o árbitro, se comprometem a se submeter às regras da arbitragem, certo? Onde a cláusula compromissória é anterior ao surgimento do conflito entre as partes, já pactuaram sobre a adoção da arbitragem para solucionar. Então, indiferente da briga, eles concordam, né, que vão participar da arbitragem. Compromisso arbitral. O compromisso arbitral é a convenção por meio do qual as partes se submetem um litígio à arbitragem de uma ou mais pessoas, podendo ser judicial ou extrajudicial. O compromisso arbitral judicial, ele se celebra por meio de termos os autos perante o árbitro, o juízo do tribunal, onde está em curso a demanda. O compromisso arbitral extrajudicial é celebrado por escritura particular, assinado por duas testemunhas. É um instrumento público. Quem é o árbitro? O árbitro é essa terceira pessoa de confiança, de boa fé, escolhida pelas partes, paga pelas partes, que vai conduzir, então, à solução do conflito. O árbitro não precisa ter formação jurídica, muito importante, tá? Até porque você, que é o contador, vai acompanhar, então você vai tirar todas as dúvidas, né, da sua equipe. As partes podem escolher o árbitro de acordo com a especialidade técnica que seja mais útil à solução da questão em concreto. Assim, por exemplo, se as partes pretendem resolver um conflito gerado por uma construção mal feita, o ideal é que procure um árbitro com formação em engenharia e em arquitetura, e assim por diante. Partindo dessa concepção, o acordo de árbitro do Tribunal de São Paulo, e o país inteiro, né, é composto por advogados, engenheiros, médicos, enfim. E as partes envolvidas no conflito podem escolher esses árbitros especialistas, né, em todas as fases do processo para dirimissão dos eventuais conflitos. Só um minuto. Só um momento, vamos organizar aqui. A Prof não consegue pausar. Não. Vamos voltar aqui. Como que se dá o procedimento?
procedimento do juízo arbitral serão sempre respeitados o princípio do contraditório. Isso aqui é muito interessante que vocês conheçam. O que é o princípio do contraditório? É o direito, vamos colocar aqui, comum a gente ouvir assim, peraí que eu tenho que me defender. É o famoso princípio do contraditório. Da igualdade das partes. Isso aqui nós chamamos de princípio da isonomia. Esse é o princípio da isonomia. Da imparcialidade do árbitro, ou seja, o árbitro ele tem que ser totalmente imparcial e do seu livre convencimento. Como ele não tem ligação com nenhuma das partes, então ele tem, o convencimento dele é livre, ele pode tomar a decisão que melhor lhe convier, que lhe couber. As partes poderão postular por intermédio de advogado, respeitada sempre a faculdade de designar quem as represente ou assista em procedimento arbitral. Veja bem, eu procurei o meu contador, ele é perito contábil, estou com uma dúvida com relação aos bens para o meu divórcio. Marcamos uma audiência na Câmara Arbitral, mas eu não quero me fazer presente. Quem pode me representar por procuração? Um advogado, sem nenhum problema, tá bom? Instituição do juízo arbitral. O juízo arbitral ele deve ser instituído pelas partes por meio de cláusula compromissória, aquela lá em cima, né? Onde as partes se comprometem a não a pagarem, a não disporem de bens ou objetos indisponíveis, certo? E todos serem realmente capazes a participarem da audiência. Então vamos lá. Não havendo acordo prévio sobre a forma de instituir a arbitragem, a parte interessada manifestará manifestará a outra parte sua intenção de dar início à arbitragem, por via postal ou por outro meio qualquer de comunicação, tá? Mediante comprovação de recebimento, convocando-a para dia, hora e local certo, firmar o compromisso. Não comparecendo a parte convocada ou comparecendo recusar-se a firmar o compromisso, estão todos lá e ela não quer participar, poderá outra parte propor a demanda perante o judiciário. Claro, né? Se você não consegue um acordo dentro de uma Câmara de conciliação, mediação e arbitragem, o que te resta? Buscar o judiciário, por mais cansativo, por mais tardio que seja o procedimento, é isso que te resta. Existindo cláusula compromissória e havendo resistência quanto à instituição da arbitragem, poderá a parte interessada requerer a citação da outra parte para comparecer em juízo e então lavrar o compromisso. Se, sem acionar o judiciário, as partes não estão tentando acordar, infelizmente vai ter que acontecer a citação, né, processual de fato. Não concordando as partes sobre os termos do compromisso, decidirá o juiz após ouvir o réu sobre o seu conteúdo. Numa audiência, né, num prazo máximo de 10 dias, sempre respeitando a cláusula compromissória. Isso quer dizer o quê, pessoal? Que a Câmara de Arbitragem, o árbitro, ele não é convocado sobre hipótese alguma, mesmo você sendo um perito judicial, sem antes que os seus clientes ou o seu cliente, junto com a outra parte, assine a cláusula compromissória. Por quê? Porque essa é a única garantia que o árbitro tem de que ele vai receber de fato, né, pelo trabalho dele prestado, mesmo que compareça apenas uma das partes. Independe, o árbitro terá que ser pago. Se a cláusula compromissória nada dispuser sobre a nomeação de árbitros, caberá ao juiz
estatuir a respeito, podendo nomear árbitro único para a solução do litígio. A ausência do autor sem justo motivo à audiência importará na extinção do processo sem julgamento de mérito. Isso aqui é muito óbvio, né, pessoal? Se quem deu causa ao procedimento não comparecer, ele deixou mais que claro que ele não tem interesse na solução. Então, não tem por que dar continuidade ao feito. A sentença que julgar procedente o pedido valerá como compromisso arbitral. Bem, item 2. Aceitação do árbitro. O árbitro deve aceitar a nomeação. Não é porque eu escolhi ele, porque eu tenho como pagar, que ele é obrigado a fazer. Né? Se ele decidir que ele não tem interesse naquela audiência, o árbitro não participa. Então, você tem que recomeçar o procedimento e encontrar um novo árbitro. Tá? Cabe ao árbitro decidir de ofício ou por provocação das partes as questões acerca da existência, validade, do contrato. Essa é a chamada competência, uma vez que o árbitro tem competência para decidir se é competente ou não para solucionar o litígio. Muitas vezes você precisa de um árbitro que seja arquiteto, né? Que seja engenheiro civil, mas um engenheiro civil de obras de rodagem e não um engenheiro civil de construções urbanas. E aí, se ele não entende nada de pistas, né, de pontes, de acessos, como é que ele vai arbitrar o teu problema? Então, ele pode recusar de pronto. A conciliação das partes perante o juízo arbitral, perante o árbitro. Competirá ao árbitro ou ao tribunal arbitral, antes de mais nada, tentar conciliar as partes. O que é conciliar? Conciliar é autocompor, é fazer com que eles estabeleçam um diálogo, é fazer com que eles compreendam que se eles conversarem, eles vão ter um resultado melhor, um resultado mais dinâmico, mais positivo. Havendo acordo, o árbitro deverá homologá-lo por sentença, extinguindo o processo com julgamento do mérito e valendo a decisão como título executivo judicial. Quer dizer o quê? Que a qualquer tempo, se houver descumprimento do acordo celebrado dentro da Câmara Arbitral, ele pode ser executado em juízo. Instrução. Vamos lá. Não havendo acordo, o árbitro pode então determinar a produção de provas. Olha que bacana. Conciliador e mediador não pode. Perito é quem instrui as próprias provas, né? Mas se você, perito, precisou encaminhar os seus clientes ou o seu cliente à Câmara Arbitral porque você quer antecipar a lide, não indo para o judiciário, quem determina, então, o pedido de provas é o árbitro, tá? O depoimento das partes das testemunhas será tomado em local, dia e hora previamente comunicados, por escrito, e sempre vai ser reduzido a termo, ou seja, vai ser escrito, vai ser digitado, assinado por quem depois, né, a seu rogo ou pelos árbitros, tá? Ou alguém que a seu rogo quer dizer, ou alguém que o represente. Em caso de desatendimento sem justa causa da convocação para prestar depoimento pessoal, o árbitro leva em consideração o comportamento da parte que faltou para proferir a sua sentença. O juiz arbitral, ele profere sentença como um juiz, tá? Magistrado. Medidas cautelares. Havendo necessidade de medidas de coerção ou cautelar, os árbitros podem solicitar ao Poder Judiciário, tá? Que o faça. E a sentença arbitral, ela vai ser proferida no prazo estipulado pelas partes. Caso, lá na cláusula compromissória, as partes não tenham determinado que essa sentença seja dita em 5 dias, 10 dias, o prazo para a apresentação da sentença é de 6 meses, tá? É o limite. Mas lá, quando você vai fazer uso da Câmara Arbitral, você já pode deixar dito que você quer uma sentença mais rápida, né? Então, que ela seja antecipada, com brevidade. As partes e os árbitros de comum acordo poderão prorrogar o prazo estipulado, tá bem? Desde que todos concordem com essa prorrogação. Senão, não é possível.
A decisão do árbitro ou dos árbitros será expressa em documento escrito. Quando forem vários os árbitros, a decisão será tomada por maioria. Se não houver acordo majoritário, prevalecerá o voto do presidente do tribunal arbitral. Sobrevindo no curso da arbitragem controversa, acerca de direitos indisponíveis, ou seja, aqueles que não podem, você não pode abrir mão, né? E verificando que sua existência ou não dependerá do julgamento, o árbitro remeterá as partes ao Poder Judiciário. Então, esse artigo 25 ele diz o seguinte: que se o árbitro verificar que ele não consegue resolver, dirimir a situação, ele de pronto, ele pode encaminhar as partes ao Poder Judiciário, tá? Quando é que a sentença arbitral é nula? Bem, quando a convenção for nula, ocorrer um erro, um vício. Quando a sentença emanar de quem não pode ser árbitro, ou seja, ele não é preparado, ele não tem curso. Quando não tiver os requisitos do artigo 26 da Lei de Arbitragem. Quando for proferida de maneira exacerbada, ou seja, fora dos limites da arbitragem. Quando não decidir tudo o que foi pretendido, decidir apenas parte. Quando houver prevaricação, confusão ou corrupção. Certo? Quando houver, pessoal, aproveitamento, né? Quando a partir da situação discutida, da necessidade que foi levada até a Câmara, alguém estiver tendo vantagem. Quando for proferida fora do prazo, né? Mais de 6 meses e não tiver ocorrido, por exemplo, reconvenção entre as partes. As partes, então, junto com o árbitro, falarem, não, 6 meses não deu, então vamos prorrogar por mais 6, um ano. Não acontecendo isso e não obtendo a sentença, torna-se nulo. Forem desrespeitados os princípios. Quais são os princípios? Da equidade, da solenidade, da isonomia. E a parte interessada poderá pleitear junto ao órgão do Poder Judiciário competente a decretação da nulidade, certo? Caso aconteça alguma destas situações. A demanda para a decretação de nulidade da sentença seguirá um procedimento comum, previsto no Código de Processo Civil e deverá ser proposta num prazo de até 90 dias. Tudo bem? Queridos, o conteúdo teórico é esse, mas eu vou encaminhar para vocês a parte 2 com algumas atividades, tá? A fim de que vocês façam e depois corrijam com o gabarito no final. Então, vai ser um simulado. Vocês, claro, cada um dentro, né, tem que ser honesto consigo mesmo. Resolva o simulado e depois verifiquem para saber o quanto vocês acertaram acerca da disciplina. Então, vão ser postados esse vídeo, parte 1, e o outro, parte 2, com as atividades, tá bom? Um grande abraço para vocês e um excelente final de semana.